Tempo Pet. Tempo Pet. Aqui na Tempo FM. É um prazer mais uma vez estar aqui. Queria quebrar o protocolo um pouquinho e mandar um beijo para minha filha que está me ouvindo. Coisa boa. Qual o nome dela? Marina. Se eu não mandar esse beijo hoje, com certeza eu não volto para dormir em casa. Bom dia, Marina. Então, Marina, minha filha, um beijo para você. Mas vamos lá, vamos começar. Primeiramente, agradecer a presença do Dr. Vitor e falar de um tema que, pra gente, eu acho que é muito bacana, muito especial, porque a gente consegue fazer a diferença e fazer a mudança na vida dos animais. E aí, Vitor, eu queria que você começasse falando um pouquinho pra gente o que é ortopedia, como você chegou nisso aí, chegou na ortopedia, pra gente poder conceituar e a gente poder entender hoje o que é ortopedia dentro do cenário da medicina veterinária de pequenos animais. Perfeitamente. Bom dia a todo mundo. Novamente agradecer aqui o convite, a presença. É muito legal estar aqui para falar com vocês sobre uma das maiores paixões da minha vida, essa é a grande verdade. E aí já começa de onde começou a ortopedia, né? A ortopedia começou, 11 anos atrás, quando eu entrei na faculdade e já me apaixonei de cara pela matéria de anatomia, né? A primeira anatomia que a gente vê na faculdade é a anatomia que mexe diretamente com a parte ortopédica, que mexe com osso, musculatura e articulações. Então, a ortopedia basicamente é a ciência médica, ciência veterinária, que vai avaliar e tratar, né, essa parte óssea, essa parte muscular, essa parte articular, né, dos nossos animaizinhos. E nos últimos anos ela vem evoluindo consideravelmente. Hoje em dia, a ortopedia que a gente tem hoje não é a mesma ortopedia que a gente tem, por exemplo, nem na época que o Rodrigo fez a pós dele. Hoje a gente já tem uma discrepância muito grande. Isso é fato, isso é uma mudança considerável. Uma mudança extremamente considerável. Não que tenha ficado obsoleto, mas que agregou-se muita informação e, graças a Deus, agregou-se muita tecnologia a isso. E hoje a gente consegue desempenhar um trabalho bem mais específico, a gente consegue direcionar muito melhor os nossos pacientes. Mas é mais ou menos isso. Essa seria a definição da ortopedia para a gente. E a importância é gigantesca, né? A gente vê hoje cada dia mais os animaizinhos com problemas ortopédicos, né? Com o advento aí dessas novas raças. A gente vê cães com muito histórico de displasia, essas doenças mais famosas que as pessoas conhecem, né? Displasia coxofemoral, uma luxação de patela, uma displasia de cotovelo. E para isso, a gente vem na ortopedia, eu e o Dr. Rodrigo, fazendo um trabalho em conjunto sempre, para poder tratar esses animais da melhor forma possível. O legal falar disso também é porque hoje os nossos pets cada vez vivem mais, vivem mais tempo. E obviamente com isso os problemas ortopédicos eles vão se tornando mais comuns. As artroses, artrites, os problemas degenerativos, as hérnias de disco, enfim, todos os problemas ligados à questão ortopédica. Né? Então é importante a gente salientar que, como você falou, o avanço da tecnologia vem trazendo a possibilidade da gente restabelecer esses pacientes. E quando a gente fala assim, quais são as sintomatologias mais comuns que a gente pode encontrar? Até para o pessoal que está ouvindo a gente em casa entender e muitas vezes passar a identificar. Inclusive, se a gente puder traçar um paralelismo aí entre as duas espécies principais que a gente cuida, né? Cães e gatos. Perfeitamente. O cão e o gato eles são muito diferentes na hora de apresentar distúrbios ortopédicos, né? Se a gente for começar pelo gato aqui, o gato ele dificilmente vai apresentar. E pra gente, no momento da consulta, inclusive, é muito difícil avaliar um paciente felino, né? Porque ele normalmente esconde muito, é muito do instinto do gato. Então, normalmente é muito legal quando o tutor traz vídeos dele mancando em casa, né? Às vezes o gato, ele manca, às vezes ele simplesmente, Vitor, ontem ele subia na mesa tranquilamente, hoje ele não consegue mais, ele tá com essa dificuldade de subir nos cantos, ele agora é um gato que fica mais tempo deitado, ele não quer mais se exercitar, não quer mais brincar. Existe um dado muito importante que pega esse gancho do Rodrigo dos animais estarem vivendo mais, que cerca de 86% dos felinos acima dos 8 a 10 anos de idade, eles têm artrose. E nem sempre eles apresentam sintomas associados à artrose, mas eles têm artrose. E às vezes você não percebe porque, não, ele tá velhinho, por isso que ele não sobe mais na cama. Não, ele tá velhinho, por isso que ele não quer mais ali subir em cima da geladeira. Mas na verdade são sintomas já de artrose. E para isso, o médico veterinário ortopedista está aí para ajudar. Então, quando a gente pensa na sintomatologia, quais são as queixas mais comuns que a gente pode encontrar que o tutor normalmente traz para a gente? Perfeitamente. Quando a gente pensa na sintomatologia, as queixas mais comuns são as claudicações, né? Os animais eles chegam a mancar, seja levantando completamente o membro ou pisando de forma parcial. Normalmente o tutor chega muito dizendo, poxa, doutor, o meu cão ele está com uma dificuldade de levantar muito grande, principalmente questão de piso liso.
Ou mesmo, doutor, meu cachorro está gritando de dor, eu pego na perna dele, vejo que está quente, está inflamado, estou notando que ele está com essa dificuldade de caminhar. Normalmente, esses são os casos mais clássicos de paciente com sintomatologia ortopédica. Né? Eu gosto de salientar também que é legal aquele tutor que a gente olha o cão, né? Algumas raças mais comuns, Golden, Labrador. Ah, olha como ele é bonitinho, ele anda rebolando. Ele anda rebolando, né? Exatamente. E às vezes é um sintoma clássico ali de uma doença articular. Lambeduras em cima das regiões articulares, né? Então, às vezes a gente pensa que é um problema dermatológico, mas quando muito o cão está sentindo dor naquela articulação e começa com lambeduras excessivas no local onde ele sente dor. Então, exatamente, são alguns sintomas que muitas vezes eles acabam se cruzando, na verdade, atrapalhando até o diagnóstico, né? Para a gente que se torna um pouco mais... Se a gente puxar também para a parte da neuro, né? Que é uma parte que a gente já trabalha também junto com a ortopedia, né? É importante salientar que na veterinária isso meio que se mistura, diferentemente da medicina humana, mas se a gente puxar sintomas neurológicos ligados à coluna vertebral, tem aquele paciente que está arrastando as patas de trás, ou mesmo que está andando, tropeçando, né? Aquele paciente que a gente chama de atáxico, né? Ele meio que perde o eixo, ele anda tropeçando uma pata na outra. Então esses sintomas são muito clássicos, né? Pra gente que trabalha com clínica ortopédica. Eu queria começar a desmistificar um pouquinho algumas casuísticas que são muito comuns no cenário da ortopedia veterinária. Eu acho que o quadro clássico seria falar sobre displasia coxofemoral. Então, esse seria talvez o problema ortopédico mais falado, mais conhecido, e que hoje ele vem tomando uma dimensão diferente, formas diferentes de diagnóstico e tratamento, inclusive para quando a gente fala do diagnóstico ligado a passagem desse problema para a descendência. Então, assim, eu queria falar um pouquinho sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vitor, tocando no ponto da displasia, o que a gente tem de novo, principalmente em termos de diagnóstico. Perfeitamente. Vamos lá, então. A displasia coxofemoral, a gente começa pelo conceito, né? O conceito da displasia coxofemoral é que ela é um problema... É uma deficiência ali no quadril, né? É uma frouxidão ligamentar em excesso dos restritores do quadril. Resumindo em palavras, né? O que isso causa? Isso vai fazer com que o quadril do paciente ele fique instável. E aí o paciente, desde que ele nasceu, porque é um distúrbio genético, né? Ele nasce displásico, não é que ele vá adquirir uma displasia, não é que ele vá desenvolver uma displasia. Ele nasce displásico, em vários graus. Alguns outros fatores externos podem fazer com que ele piore essa displasia dele, mas ele nasce displásico. Então, esse aumento, né, da laxidão desses compostos restritores do quadril faz com que essa articulação ela fique frouxa lá dentro. E aí acabe fazendo movimentos de subluxação constante dessa articulação. Isso vai começar um processo degenerativo da articulação coxofemoral, né, da articulação do quadril. E isso vai causar uma síndrome, que é a síndrome da displasia coxofemoral, que normalmente vem acompanhada de bastante dor, inflamação, claudicações, né, o paciente vai começar a mancar, vai ficar com dificuldade de levantar. Você consegue perceber isso ao longo da vida do paciente. E hoje, com o advento da tecnologia, a gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico muito cedo. Normalmente, com 3, 4 meses de idade, a gente já consegue diagnosticar que o paciente é displásico. E isso é muito interessante, porque abre nosso leque para fazer o que a gente chama de tratamento precoce da displasia coxofemoral. Existem várias técnicas cirúrgicas que podem ser feitas nesse aspecto. E é importante falar sobre isso, porque muita gente chega para a gente já depois de algum tempo, o cão ali com 9, 10, 11 meses. Às vezes com 2 anos, né? E quando a gente fala que se tivesse feito um diagnóstico precoce, talvez aquela casuística, aquele problema poderia ser minimizado. Exatamente. E quando a gente fala de precoce, a gente está falando disso, de fazer um diagnóstico ali com 2, 3 meses de vida do pet e já nesse momento conseguir fazer cirurgias corretivas. Perfeitamente. Com 2, 3 meses já é o suficiente. O cliente normalmente já vai conseguir trazer para a gente um histórico, principalmente o Rodrigo falou no primeiro bloco, o cachorrinho ele anda rebolando, já é um sinal, né? Vitor, eu noto que de vez em quando ele levanta ele meio que manca. Né? A gente consegue no exame físico perceber que o paciente sente dor, né, na articulação. A gente consegue perceber que essa articulação é frouxa. A gente consegue fazer diagnóstico com exames radiográficos simples. Uma simples radiografia, a gente já vê que a coaptação ali da articulação coxofemoral, né, que é o encaixe, ele já não está perfeito.
Ou a gente pode vir já para exames como o PENHIP, né, que é um método desenvolvido na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que ele dá uma graduação qualitativa, né, do quanto essa articulação é frouxa. E aí a gente tendo esse diagnóstico via PENHIP, a gente já consegue agir, já consegue fazer cirurgias corretivas, cirurgias profiláticas. Muitas vezes, muitas dessas cirurgias pouquíssimo invasivas, mas que no futuro consegue trazer uma qualidade de vida muito boa para o paciente, porque ele vai lidar com essa doença para o resto da vida dele. O legal falar também e deixar bem claro que muitas vezes uma imagem radiográfica boa, quer dizer, próximo da normalidade, não quer dizer que o paciente ele não tenha um quadro de displasia. É assim? Perfeitamente. Antigamente, a gente tinha esse conceito que a displasia era uma má formação do quadril. Né? Então, quando a gente fazia um raio-x e estava normal no raio-x, né, bem formado, bem coaptado, presumia-se que o paciente não tinha displasia. Mas hoje sabe-se que não é isso. Sabe-se que a displasia hoje é uma frouxidão dos ligamentos do quadril. E esses ligamentos eles não aparecem no raio-x. Então não tem como eu saber. O exame físico vai me direcionar para esse paciente com displasia. É um cachorro de 3, 4 meses, mas quando eu pego no quadril dele, ele grita. Esse paciente provavelmente é displásico. Provavelmente é displásico. É muito difícil ter uma outra coisa que vá causar esse tipo de sintomatologia no seu cachorrinho. E aí quando a gente fala hoje dos métodos de tratamento, então chegou aquele pet já com 2 anos, aquela displasia já bem consolidada, bem instalada, aquele pet que já manca, já claudica, sente dor. O que a gente pode fazer em termos de tratamento para esse pet? Perfeitamente. Hoje a gente tem uma gama de tratamentos conservador gigantesco. Eu costumo falar para os meus clientes que se a gente fosse escolher uma época do mundo para ter um cachorro com doença articular degenerativa, seria agora. Porque hoje a gente tem métodos cirúrgicos extremamente avançados, hoje a gente tem prótese de quadril, uma realidade para o cão, né? Um pouquinho mais caro, mas para muita gente acaba sendo uma realidade. E a prótese de quadril é o único jeito de curar uma displasia, porque eu vou tirar uma articulação que é ruim, que é doente, e vou colocar uma articulação em titânio completamente nova que não vai dar problema, não vai doer, certo? Tem seus nuances da técnica, tem seus custos acessórios, mas é possível, é uma realidade, né? E também a gente tem hoje métodos conservadores muito bons. Hoje a gente tem fisioterapia a todo vapor, graças a Deus, aí a gente tem vários profissionais em Fortaleza e na clínica Guararapes a gente conta com a doutora Mariana. Doutora Mariana que está fazendo um trabalho fantástico. Né? Reabilitando alguns pacientes Exatamente. Que antes estavam desenganados. Exatamente, já escapou muita gente de cirurgia por causa da doutora Mariana. Verdade. Então a gente tem no tratamento conservador a fisioterapia, a gente tem analgesia, medicações anti-inflamatórias, né? A gente tem também o advento dos anticorpos monoclonais, né? Que vem sendo... O Rodrigo pode falar melhor disso, mas vem sendo um ajudante muito grande para a gente no tratamento da dor, porque um dos principais problemas da displasia é a dor que é gerada ao paciente, né? E a perda da qualidade de vida que esse paciente vai ter ao longo dos tempos. Quando a gente fala dos anticorpos monoclonais, é uma realidade hoje que está bem presente e... É uma classe de medicamentos que é inovadora tanto para a gente na medicina veterinária, mas também na medicina humana, que cada vez vem se desenvolvendo mais. E é algo que é muito específico. Por exemplo, a gente tem um anticorpo monoclonal na medicina veterinária que ele trata única e exclusivamente a dor da osteoartrite nos cães. Então, ainda assim é espécie específica. Exatamente. Então, não adianta aplicar no gato, não adianta aplicar no coelho. Ele só vai tratar a dor da osteoartrite no cão. Ele é muito específico. E o que a gente vê eram pacientes que têm uma dor absurda, que às vezes pacientes idosos, que a cirurgia não seria uma conduta indicada, e a gente, com esses medicamentos, a gente consegue trazer esse pet a uma realidade nova, a um convívio familiar, e os tutores dizem, nossa, parece que ele ficou jovem de novo, né? Exatamente. É muito legal a gente poder ver isso com essa classe de medicamentos. E fora isso, a gente tem outros e vários outros tipos de tratamento, com medicamentos, com drogas, com suplementações, com dietas, rações e uma série de questões que vão acabar trazendo essa qualidade de vida. Uma coisa muito importante, Rodrigo, que você falou, puxar esse gancho da questão da dieta, né? A gente tem hoje, os pacientes displásicos, o problema dele é exclusivamente articular ali, né? E hoje o que causa mais dano a problemas articulares é o sobrepeso.
Então, se você tem um paciente com displasia, um cachorrinho ali, um golden, e ele é obeso, a melhor coisa que você pode fazer por ele é fazer com que ele emagreça. Se ele perder ali peso, você pode ter certeza que vai ser muito melhor do que quilos e quilos de medicação que você dá para o seu cachorro. Porque a falta dessa sobrecarga que ele teve durante a vida toda vai aliviar. Se ele virar um cão que agora é um cão atleta, um cão com desenvolvimento muscular, ele vai parar de jogar o peso dele na articulação doente e vai começar a jogar o peso na musculatura. Então isso vai fazer com que aquela articulação ela descanse por um tempo, ela desinflame, e isso vai dar uma qualidade de vida muito grande para o seu cachorro, pro seu gato. Eu queria falar agora um pouquinho sobre um outro problema que é muito comum, e agora nos cãezinhos de menor porte. Exato. A gente tem aí, acho que a grande maioria dos nossos pacientes são aqueles cãezinhos de pequeno porte, os Spitz, Malteses, enfim, todas essas raças pequenininhas, e um problema que é clássico, comum demais, a luxação de patela, e que por vezes ela vem ou não associada com a ruptura do ligamento cruzado. E eu sei que isso é a sua paixão, joelho é a sua paixão, então fala um pouquinho sobre essas patologias, esses problemas, Vitor. Eu sou suspeito para falar, realmente joelho é a área que eu mais gosto da ortopedia, então vamos tentar falar direitinho para vocês para ficar legal para todo mundo. Então assim, a luxação de patela é mais um dos problemas que a gente tem que são congênitos, né? São genéticos. Normalmente o cão nasce com luxação de patela. E o legal é deixar claro que ela não é a vilã, né? Exato. Então, esse nome, luxação de patela, é um nome que deixa a patela como vilã. Mas na verdade a patela ela é a vítima de toda a situação. Esse cão ele nasce com os graus de antiversão do fêmur, né? Todos alterados. Então, normalmente esse cão nasce com o eixo mecânico da perna totalmente modificado. E os vetores de força que são resultantes quando ele pisa, eles causam uma força resultante para dentro, né? Uma força medial. E essa patela, como ela é inserida lá na tíbia por um ligamento, né? Ligamento patelar, e quando o cão é muito novinho, esse ligamento ele está numa cartilagem, ela acaba sendo jogada para dentro o tempo inteiro. E aí esse cão fica luxando essa patela fica saindo do canto. Isso é genético, né? Ele nasce com isso. É importante ressaltar que luxações de patela são sempre cirúrgicas, né? Se você quiser resolver o problema, provavelmente, na maioria das vezes, o cão ele vai necessitar de uma cirurgia. E as cirurgias são variadas, às vezes extremamente simples e às vezes extremamente mais complexas, dependendo do caso. E a luxação de patela é isso. E ela acontece muito nesses cães que a gente mais vê atualmente, né? Spitz, Yorkshire, Shih Tzu, todos esses cãezinhos de pequeno porte, a gente vem acompanhando uma grande incidência, né, de casos de luxação de patela. Eu chego a comentar com o tutor que beira o impossível você ter um Spitz alemão que não tenha luxação de patela. E o problema da luxação de patela é que ela deixa o joelho instável. E aí quando o cão pisa, ele vai pisar com o joelho instável e acabar forçando o principal ligamento restritor do joelho, que é o ligamento cruzado cranial, né? E aí quando a gente tem esse ligamento forçado em excesso, o cão vai desenvolvendo um processo de osteoartrose, um processo de doença articular degenerativa no joelho, e esse ligamento ele vai acabar rompendo. É importante ressaltar que, diferentemente dos humanos, o cão ele não rompe o ligamento pelo mesmo mecanismo fisiopatológico, né? O humano, qual é a história normalmente? O cara que nunca joga bola, aí ele vai lá jogar a bola com os amigos no final de semana, dá um tiro mais rápido do que ele achava que poderia dar e o joelho dele estoura. Esse é o clássico. O ligamento humano ele é rompido por trauma. O ligamento do humano ele é rompido por artrose. Então é como se você imaginar, tem duas cordas, uma enrolada na outra. E aí a artrose vai fazendo com que elas desfiem. E elas vão se desfiando, elas vão se deteriorando. E às vezes um trauma muito simples, Vitor, ela pulou do sofá e rompeu o cruzado. Às vezes caminhando, né? Às vezes caminhando, né? Então, a gente vem com esse problema associado à ruptura do ligamento cruzado. E é muito importante o Rodrigo ter falado, né, dessa questão do joelho, porque normalmente 86% dos cães, 86 a 92% dos cães que têm luxação de patela, eles acabam rompendo o cruzado no futuro. E acaba virando um problema um pouquinho chato de resolver depois. É porque, na verdade, quando você tem a luxação de patela e se você resolve isso de maneira precoce, exato, você vai evitar a ruptura do ligamento cruzado lá na frente. E a maioria das pessoas, é uma luxação de patela. Não, mas anda bem, não está sentindo nada, vou conviver com isso. Meu outro cachorro viveu a vida toda, nunca operou e morreu de outra coisa, entendeu? E aí o que acontece? Muitas vezes o ligamento rompe naquele pet idoso, obeso, com a doença articular degenerativa, né, já avançada, já tem dor, e o tratamento cirúrgico ele vai se tornar cada vez mais complexo. Por quê? Porque antes o que era relativamente mais simples de tratar
se tornou complexo por conta do tempo. O ideal é a prevenção, né? Sempre. Com certeza. O ideal sempre é a prevenção. E aí a gente pensa num problema que ele é único. A gente está falando da luxação de patela. Mas na verdade o problema ele é multifatorial. Assim como o Vitor falou. Excesso de peso, alimentação irregular, falta de exercício. Né? Então aquele pet que vive no apartamento e não sai, não caminha. Né? Então é isso que é o conjunto que a gente vê hoje. Normal. Se o problema fosse só a luxação de patela, talvez o cão viveria realmente a vida toda sem ter nada. Mas o problema é que normalmente a gente pega esses cães e esses cães eles são obesos. Ontem mesmo eu peguei um paciente obeso, luxação de patela grau 2, né, que existem 4 graus, mas isso não é motivo pra gente falar agora, e que rompeu o cruzado. E que a tutora falou da minha cara. Ela é cachorra de apartamento. Ela não sai nem pra fazer xixi. Você imagina. Um cão desse não tem musculatura. Um cão obeso, sem musculatura, o ossinho dele, pra gente colocar uma placa, por exemplo, a gente teria que colocar uma placa referente a um paciente de 5 quilos, mas o osso dele é um osso de um cão de 3 quilos. Então aquela placa que a gente vai colocar é uma placa extremamente frágil. Então o pós-cirúrgico desse paciente é extremamente mais complicado. Então é multifatorial. Né? A gente tem hoje, os tutores eles acham bonito quando o cachorro está mais gordinho e tal. Mas na verdade isso é extremamente prejudicial para o paciente. É legal isso também porque antigamente a gente, quando tratava a luxação de patela, existia um tipo de cirurgia. Era aquele tipo de cirurgia para luxação cachorro. de patela. E hoje, com o avanço da tecnologia, a gente dispõe de métodos de entender exatamente onde o problema está. Então esse paciente ele vai fazer uma tomografia. Nessa tomografia, toda a perninha dele ali vai ser mapeada. Exato. A gente consegue medir ângulos, consegue fazer cálculos. E aí o pessoal pensa, não é só operar? Não, tem muito cálculo envolvido. Né? Então a gente vai fazer um monte de cálculo, medir um monte de ângulo, vai saber exatamente em que ponto a gente vai incidir, o que é que vai ser feito e vai definir a cirurgia baseado num contexto muito específico, não no achismo como era antigamente. Antigamente a gente operava bastante no achismo, né? A gente ia operar a luxação de patela, aprofundava o sulco patelar, mexia ali na crista, alguma coisa do tipo. Hoje não, hoje a gente sabe que os vetores mecânicos eles são muito importantes. Então, e a tomografia vem como aliado para a gente, porque a tomografia consegue analisar em 3D. Então, hoje a gente tem vários pontos. Às vezes é o fêmur que é antivertido demais, o fêmur que está fazendo um desvio de ângulo na distal, ali na parte perto do joelho, a tíbia faz um desvio de ângulo proximal, ou a tíbia que é torcida, ou o fêmur que é torcido. São tantas variáveis hoje que a gente não pode deixar passar. E isso vem trazendo complexidade à cirurgia. Talvez a luxação de patela medial seja uma das cirurgias mais complexas, se a gente puder falar, hoje em dia, na medicina veterinária, pela dificuldade da avaliação dos desvios dos ângulos. E isso vem, graças a Deus, sendo sustentado pela tecnologia pra gente. Dá muito trabalho planejar, de verdade. O que era banalizado antigamente, porque era uma cirurgia banal. Isso. Né? Na ortopedia era cirurgia banal, hoje é extremamente complexa. Mas é isso. Quando a gente fala da luxação de patela, e dentro desse contexto da casuística toda que ela busca, que é grande, né? E principalmente falando do ligamento cruzado, né, como consequência da luxação de patela, a gente também tem diversas técnicas cirúrgicas que a gente pode estar lançando mão. E as técnicas elas vêm evoluindo. Não que as técnicas passadas deixem de ser utilizadas, mas a gente hoje consegue dizer, não, esse paciente aqui ele vai se enquadrar melhor nessa técnica. Então, para esse paciente, uma TPLO vai ser melhor. Para aquele paciente, uma sutura facialotibial vai ser melhor. Juntos, talvez. Às vezes os dois juntos. Ou então uma TPLO com a modificação para a gente já corrigir a luxação de patela em associação. Né? O Vitor pode falar melhor. É muito interessante falar sobre isso porque, assim, normalmente, né, diferentemente dos humanos, na veterinária, a ruptura do ligamento cruzado, a gente sempre tem preferência por operar. Não, eu tenho um colega que ele rompeu o cruzado e ele tá bem. Ok, é diferente anatomicamente. Né? Posso estar errado, mas até minhas últimas informações, o platô da tíbia do ser humano é de 5 graus. Né? Então é um platô, é uma inclinação muito baixa para o joelho correr em cima. Nos cães a gente tem uma variação de inclinação de 15 a 50 graus, 70 graus. Então imagina essa inclinação. Imagina que teu carro tá numa ladeira. Certo? E essa ladeira é completamente íngrema. E o freio de mão é teu ligamento cruzado. Você perdeu o freio de mão. O teu carro vai descer. E hoje a gente tem técnicas de nivelamento do platô tibial,
por várias osteotomias diferentes. E isso é que é importante. Na maioria das vezes a gente precisa operar esse tipo de paciente porque só a cirurgia vai causar uma estabilização. Vitor, mas e aí? Se eu não operar o meu cachorro, ele vai voltar a andar? Provavelmente. Provavelmente. O corpo é maravilhoso, né? Ele se reorganiza da maneira que dá. Então o corpo ele vai gerar ali uma grande região de fibrose, uma grande região de artrose e vai estabilizar o joelho do jeito que ele consegue. É o melhor para o paciente? Vai dar qualidade de vida para o paciente? Provavelmente não. Mas ele vai voltar a conseguir deambular. E demora muito, Vitor? Demora. Provavelmente aí uns 3 meses, 4 meses, até o corpo se organizar. E aí você vai ter que lidar com outro problema para o resto da sua vida, que é uma artrose absurda naquele joelho que rompeu o cruzado. E aí, pode se preparar. E é isso. E temos aqui a participação do nosso ouvinte Sérgio Franco. Ele está perguntando o seguinte, doutor Rodrigo: qual o avanço da ortopedia médico-veterinária em relação à displasia coxofemoral, que em muitos casos pode ser causa de descarte de animais? Bom, meu amigo Sérgio, respondendo a sua pergunta, na verdade, hoje, quando a gente fala de descarte de animal, acho que não existe mais isso, né, Vitor? A gente não trabalha mais nessa hipótese. A displasia coxofemoral ela evoluiu absurdamente. Então, o tratamento ele evoluiu muito. Técnicas cirúrgicas muito modernas, a colocação de prótese, diversas outras cirurgias. Bloqueios anestésicos, algumas infiltrações que chegam a deixar o paciente sem dor durante 6 meses, 1 ano. Fisioterapia, os anticorpos monoclonais, os ômegas, enfim, uma série de processos e maneiras que a gente hoje consegue tratar esse paciente, mesmo muitas vezes sem operar, né? E consegue fazer com que ele tenha uma qualidade de vida e consiga viver bem. O importante é que a gente entenda que, por ser uma doença genética, o que a gente descarta aí é a passagem dessa genética para frente. Então é um paciente que ele não pode procriar, ele não pode reproduzir. Mas fora isso, a questão do descarte do animal, isso realmente não existe mais. A gente não trabalha mais com essa hipótese de maneira nenhuma, né? E quando a gente fala hoje das maneiras de prevenção, que eu acho que é o principal ponto que a gente tem que deixar aqui, a gente pode linkar algumas coisas, né, Vitor? Então, o que é que a gente pode deixar hoje em termos de prevenção? Vamos lá, em termos de prevenção. Vitor, adquiri um cachorrinho e ele infelizmente veio displásico. O que eu posso fazer? Né? Se ele tiver na idade ali dos 4 meses, a gente descobrir cedo, tem várias técnicas cirúrgicas que a gente pode fazer de forma precoce. Né? A gente tem assim fisiodese púbica juvenil, né? A gente tem uma osteotomia tripla de pelve, osteotomia dupla de pelve, a gente tem várias técnicas que a gente pode fazer para que essa cabeça do fêmea encaixe melhor nesse quadril e a gente não tenha problemas no futuro. Né? Então, a nível cirúrgico, a gente tem muito isso. Mas é muito importante a gente falar também da parte conservadora de tudo isso. Bom, tem um cachorro de 4 meses e ele é displásico. O que eu faço agora? Perdi tudo? Não perdeu tudo. Se você não deixar esse paciente engordar, né? Se você deixar ele sempre magrinho ali, normal ou magro, Vitor, como é que eu sei que meu cachorro está no peso ideal? De forma subjetiva, você olha ele de cima, se ele tiver cintura, tá bom. Se ele perdeu a cintura, provavelmente ele está com sobrepeso. Se você pega ali nas costelas dele e consegue sentir com facilidade, ele está no peso bom. Se você tem que pressionar o seu dedo para procurar uma costela, provavelmente ele está com sobrepeso, certo? Então, não deixar esse cachorro engordar. Outra coisa, você vai fazer com que seu cachorro ele faça atividade física. Ele precisa ser um cão ativo, ele precisa desenvolver musculatura. Então, ele é um cachorro que ele precisa passear, ele precisa dar grandes caminhadas, obviamente. Você tem que ver, analisar a situação de cada forma individual. E eu queria só deixar uma ressalva em relação a isso, lembrando que o cão, ele não é um bichinho de pelúcia. Exatamente. Tá? Ele precisa do exercício físico, ele precisa... Eu já ia perguntar isso e saber qual a frequência, né, que os tutores devem fazer, se isso depende da raça ou não. É porque hoje não, assim, o que a gente vê hoje é que o pessoal tem os cães e o cão não sai do braço do dono. Exato. Né? Então, mas aquele cão precisa da atividade física, precisa do exercício, precisa da interação. É aquilo. De preferência diariamente, é isso? Diariamente, às vezes 1, 2 vezes ao dia. É trazer esse link pra gente humano mesmo. Por exemplo, você se exercita todo dia. Você folga ali um domingo, um sábado. O cão é do mesmo jeito, ele precisa andar, ele precisa caminhar. A gente vê muito o que, assim, ao meu ver, de muitos veterinários, por exemplo, um pecado
um border collie preso dentro do apartamento. É um pecado. O cão foi feito para correr 6 km por dia atrás de ovelha, atrás de boi. E o cachorro está preso no apartamento. Esse cachorro vai gerar vários danos para esse cachorro a nível disso. Então, assim, continuando na parte das precauções que a gente pode ter, das prevenções, a gente falou da questão do exercício, a gente falou do sobrepeso. Uma outra prevenção interessantíssima é o piso da casa desse tutor. Né? A gente vê muitas casas com esses cachorros, casas com porcelanato no chão, né? Pisos extremamente escorregadios. E para esse cão é um veneno. Imagina que esse cão já tem o quadril ruim, né? Já tem um quadril instável. E você vai colocar ele numa piscina de sabão. Certo? Então toda vez que ele escorregar, vai forçar tudo. Para um shopping com aquele piso também. Exato. Liso. Porque as pessoas levam para passear, mas é para passear no shopping. Exatamente. Uma série de outras condições que vão desfavorecer aquele exercício, né? Aquele pseudo-exercício. Então isso vai prejudicar o quadril desse cão absurdamente. Vai fazer com que ele desenvolva uma síndrome muito mais grave. Certo? Outra precaução, começar cedo as suplementações, alimentação de boa qualidade e suplementações de ômega 3, colágeno hidrolisado tipo 2, condroitina, glucosamina, todos esses compostos são condroprotetores, certo? E a precaução mais importante de todas é consultar o médico veterinário. Vai ser a única pessoa capaz de te dar todas essas orientações, de te explicar exatamente a doença, de te explicar exatamente em que grau que se encontra. É uma displasia muito grave, Vitor. Vamos saber, vamos fazer um raio-x, vamos fazer um PENRIP, vamos ver que tem... Não, é leve. Então a gente consegue fazer isso, isso e isso. Isso é extremamente importante para a gente dar qualidade de vida ao animal. E graças a Deus, hoje, a gente não precisa mais fazer descarte desses animais. A gente consegue dar qualidade de vida. É só ter perseverança. Eu acho que hoje, se a gente for deixar uma mensagem, né, para quem está ouvindo a gente, é isso. Primeiro, que você tem um pet e aquele pet é um ser que precisa de interação, precisa de exercício, precisa de uma boa alimentação, precisa de movimento. Precisa. Então, não é aquele cão que vai viver em cima do colo ou no carrinho, como a gente costuma ver. Uhum. Mas vai sujar a patinha. Vai sujar a patinha, porque precisa sujar a patinha. Precisa ter uma comunicação com o ambiente. Né? Não deixar o pet ficar obeso. Isso é importantíssimo. Né? Uma alimentação de boa qualidade, uma alimentação regrada. É extremamente importante. E consultar o médico veterinário, principalmente o médico veterinário que trabalha com foco em áreas específicas, como o Dr. Vitor na área da ortopedia, como o Dr. Leans na área da gastroenterologia, a doutora Liv na área da dermato, enfim, como vários profissionais que são focados e direcionados ao tratamento específico daquele problema em questão. Eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem que deixar aqui registrado para que as pessoas entendam que a medicina veterinária ela vem evoluindo nesse sentido, de cada vez mais a gente ter profissionais dedicados a áreas e que vão trazer um tratamento bem mais específico. Para a gente terminar, doutor Rodrigo, gostaria que vocês deixassem aí os contatos, doutor Rodrigo, nosso parceiro aqui no Tempo Pet, né? Mas, por favor, deixe os seus contatos aí, pessoais, contato também da empresa. Bom, é um prazer, mais uma vez, estar aqui. Quem quiser seguir a gente lá no Instagram, nosso Instagram é rmacambira, ou o Instagram da Guararapes Vet Center, né? @Guararapes Vet Center. E o telefone da Guararapes Vet Center é o 3859... Vixe, esqueci o telefone. Mentira! Eu acho que alguém... A gente dá um jeito já. Foi muito bom estar aqui com vocês, muito legal participar aqui da Tempo FM, né? E meu contato pessoal é o Instagram Victor B. Pereira. Caso alguém tenha dúvida, quiser entrar em contato, marcar um atendimento, estou sempre lá pela Guararapes Vet Center e vai ser um prazer receber vocês para ajudar a tratar os pets. Muito bom esse nosso encontro, nosso bate-papo aqui, doutor Rodrigo, doutor Vitor, sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Tempo Pet, né? Tivemos a honra de recebê-los aqui mais uma vez. Lembrando que vocês podem sempre participar aqui do nosso programa, interagir e acompanhar todo o nosso trabalho também. Tempo Pet tem um oferecimento do Hospital Veterinário Guararapes Vet Center, um mundo de cuidados para o seu pet, consultas e exames, tudo num só lugar. Hospital Guararapes Vet Center, cuidando do seu pet com muito amor. Muito obrigado aí a vocês mais uma vez. Obrigado.